Bom dia, para quem não me conhece ainda, eu sou o João, responsável aqui pela mesa de renda variável da Convexa. Dia 11 de setembro, aproximadamente 11 horas aqui, enquanto eu gravo esse vídeo. O objetivo, claro, é trazer notícias relevantes para o mercado financeiro, principalmente algumas notícias aí que aconteceram ao longo de agosto e também início agora de setembro, e trazer alguns temas, né, e perspectivas relevantes daqui em diante. Agora na tela aí para vocês, já vou iniciar com o IPCA de julho, tá? Que apresentou aí uma alta de 0,26, né? Uma composição aí que veio qualitativamente, né, benigna, e inclusive veio abaixo do esperado, tá? Que era esperado aí um avanço de 0,36%, ou seja, 0,10 abaixo do esperado, o que abre espaço aí para o Banco Central considerar um corte, né, na Selic a partir desse ano, tá? Possivelmente isso aconteça em janeiro, mas dado, né, esse IPCA de julho, é provável que o corte da Selic já se inicie agora no mês de dezembro, tá? Mas também é importante comentar que depende muito do Fed, né, para ver se os Estados Unidos vai começar a cortar juros a partir de setembro ou outubro, que é relevante aqui para que a gente inicie essa flexibilização monetária. E aqui também é legal trazer esse gráfico, né, só para mostrar aí ao longo dos meses, né, qual foi a variação do IPCA. E é importante destacar também que a energia elétrica acabou pressionando, né, a inflação, e sem a contribuição aqui, né, da energia elétrica, o resultado do IPCA de julho ficaria em 0,15, tá? Então foi um componente aí que acabou pressionando bastante aqui a nossa inflação. Partindo aqui agora para um segundo ponto, né, teve aí no dia 13 agora de agosto o plano de contingência do tarifaço que foi apresentado pelo governo, e conforme aí o Ministério da Fazenda detalhou, essas medidas são divididas em 3 frentes, tá? Linhas de financiamento, incentivos tributários e compras governamentais, todas elas são condicionadas, né, à manutenção de empregos como contrapartida. E essa primeira fase ela prevê uma liberação de aproximadamente 30 bilhões em crédito para companhias que perderam a competitividade no mercado externo após o tarifaço. Esse valor de 30 bilhões ele não é tão elevado a ponto de comprometer, digamos assim, o orçamento, né, do governo, mas teve uma decisão aí de excluir 9,5 bi da meta fiscal, o que acaba incomodando um pouco, né, por motivos aí meio óbvios que o governo, infelizmente, não para de gastar. E então é mais um aumento aí nesse orçamento do governo. Então isso acaba aí impactando as curvas de juros, né, enfim, toda essa situação de possível aí aumento de inflação. Outro tema relevante aí para quem acompanhou o noticiário viu que foi uma situação bem complicada aí no dia 18 de agosto, né, basicamente falando aí sobre a lei Magnitsky, né, e a decisão aí do Flávio Dino, né, um dos ministros ali do STF, onde ele teve essa decisão de que manteve, né, digamos assim, os bancos brasileiros em um ambiente de incerteza quanto à aplicação da lei Magnitsky, que embora ele tenha buscado, né, dar maior clareza à sua posição no dia seguinte. Então, ele reiterou ali, né, que as sanções unilaterais estrangeiras, né, ou Estados Unidos, não têm validade automática no Brasil sem uma deliberação expressa do STF. Então, isso, de certa forma, foi muito ruim para o setor financeiro, né, que caiu muito forte ali no dia. E é basicamente o seguinte, né, existe um dilema que é caso os bancos, digamos assim. Outro tema relevante que aconteceu no dia 18 de agosto, né, foi basicamente aí um entendimento, né, do Flávio Dino ali do STF, no qual ele reiterou, né, que sanções unilaterais estrangeiras não têm validade automática no Brasil sem uma deliberação expressa do STF.
ao mesmo tempo que ele preservou a eficácia imediata de decisões de tribunais internacionais, dos quais o país é signatário. Então, para o setor financeiro brasileiro, isso foi muito ruim, porque as instituições aqui que têm operações nos Estados Unidos, elas acabam sendo pressionadas a escolher entre cumprir a lei norte-americana, né, ou obedecer ao judiciário brasileiro. Então, existiu aí, né, existe um temor de que os bancos tenham as operações internacionais bloqueadas e, consequentemente, eles acabam tendo que escolher entre multas no Brasil ou sanções mais pesadas nos Estados Unidos. Então, isso fez com que o setor, como um todo, tivesse um desempenho muito ruim ali no dia, na semana, mas principalmente no dia, onde a gente viu o Banco do Brasil caindo bem forte. E é aquela situação, né? Na dúvida, independente do que vai acontecer, independente de ser um ruído ou não, o investidor, na dúvida, ele vende, né? Vê exatamente como a situação vai se desenrolar dali em diante, e depois ele toma uma decisão, né, com um pouco mais de cautela. Mas em um primeiro momento, né, quando saiu ali essa notícia, né, o investidor acabou vendendo e teve um desempenho muito ruim aí no setor financeiro. E é mais um fator aí que impõe uma questão de segurança jurídica, né, e adicionando aí mais ruído nesse cenário que já está bem conturbado. No dia 20 de agosto, a gente teve a pesquisa Genial Quest, né, que trouxe aí um alívio parcial ao governo Lula, onde a aprovação subiu de 43% para 46%, e a desaprovação aí caiu de 53% para 51%. Né? E aí essa melhora, né, ela foi sustentada por dois vetores distintos. No campo econômico, a percepção, né, de que a queda nos preços dos alimentos aí, proporcionou alívio às famílias, o que reduziu, né, essa pressão aí sobre o custo de vida. E no campo político, essa postura mais firme, né, do presidente diante do tarifaço imposto pelo Donald Trump, foi interpretada como um sinal de liderança, né, e de defesa dos interesses nacionais, o que fortaleceu a imagem do presidente, e pelo menos por enquanto, né, enfraquecendo aí o discurso do Bolsonaro e aliados, pelo menos nesse embate específico. E a pesquisa, né, um outro ponto aqui importante é que a pesquisa mostra, né, que 67% da população defende a negociação como saída para a crise, né, o que limita a eficácia de uma retórica de confronto permanente, dado que se esse impasse persistir, a responsabilidade vai acabar caindo sobre o presidente atual, né, e de certa forma, né, pode reverter aí essa situação, né, de avanço da popularidade do presidente Lula. Um outro ponto que acho que é importante, a pesquisa demonstrou, né, que a violência continua sendo aí o principal, a principal preocupação, tá, do eleitorado, o que é uma agenda historicamente aí associada à direita, o que sinaliza que no debate de 2026 essas pautas aí voltam, né, à tona, que são pautas conservadoras, né? Então, em síntese aqui, o levantamento ele mostra, né, que a fotografia de curto prazo está melhor, mas não altera, né, essa possibilidade aí de a gente ter uma alternância, né, política na próxima eleição agora de 2026. Tanto é que no dia 28 a gente teve uma outra pesquisa da Atlas que demonstrou, né, que em um eventual, né, segundo turno, Tarcísio de Freitas, hoje que é governador de São Paulo, aparece com 48,4% das intenções de voto, superando Lula, que fica aí com 46,6% das intenções de voto. Importante destacar também que essa é uma inversão em relação a julho, onde o presidente Lula estava na dianteira. Então, esse dado aí, ele reforça, né, que o argumento de que a recente recuperação da popularidade do governo Lula, ela tem um fôlego provavelmente limitado, né?
Tanto é que acho que é legal mostrar aqui para vocês o gráfico, né, do Ibovespa, do que aconteceu, né, na saída ali da pesquisa da Genial Quest, na quarta-feira, que o Ibovespa praticamente não saiu do lugar, mas no dia 28, quando saiu aqui a pesquisa Atlas, né, no segundo turno aí, onde o Tarcísio seria vencedor, o Ibovespa teve uma boa performance, tá? Outro dado aqui relevante na tela aí agora para vocês é o CAGED, tá? Que acabou criando aí 130 mil postos de trabalho, né, no mês de julho, que veio abaixo da projeção de 135 mil, e abaixo também do mês de junho, onde foram criados 166 mil vagas aí, né, de empregos. E outros dados, tá, de crédito aí do Banco Central mostram uma desaceleração na originação de crédito, né, e uma alta da inadimplência, que inclusive bateu recordes, né, recentemente, e são indicadores que reforçam aí o argumento de um afrouxamento monetário à frente, né, por parte do Banco Central. Mas o cenário aí segue com muita incerteza, né, principalmente por a situação fiscal do país. Então, o governo aí registrou, né, em julho, tá, um déficit de 66,6 bilhões, que veio acima do esperado e muito pior do que se comparado ao mês de julho do ano anterior, né, enquanto a dívida bruta aí acabou atingindo 77,6% do PIB, segue subindo, o que é um patamar muito elevado, né, para um país emergente. E também é importante destacar aí o projeto de lei orçamentária para 2026, que foi enviado aí ao Congresso recentemente, incluiu aí alguns cortes, né, de 19,8 bilhões em benefícios tributários, ainda indefinidos, né, e algumas receitas, estimativas, né, de receitas, como a MP aí que eleva os tributos sobre os investimentos e apostas em aproximadamente 20 bi, também teve um outro programa que aumenta aí as receitas em 27 bi, e a venda futura em participações, de participações em petróleo, que geraria aí 31 bi. Só que o desafio é o seguinte, é a questão da credibilidade, porque as projeções oficiais, né, ou do governo, apontam um superávit primário de 34,5 bilhões para 2026, ou 0,25% do PIB, mas alguns cálculos do mercado apontam um déficit, na verdade, de cerca de 100 bilhões. Né? Então, isso evidencia de que o governo ele acaba sendo muito otimista na parte de geração de receita, né, na arrecadação, e subestimando as receitas, as despesas, perdão. Então, né, a gente segue aí com essa situação fiscal muito frágil, o que pode aí, é claro, impactar principalmente a taxa de juros, tá? E no dia 2 de setembro, agora no comecinho do mês, a gente teve a divulgação do PIB, né, do segundo TRI, que segundo o IBGE, a economia cresceu aí 0,4%, levemente acima das projeções, com destaque aí positivo para o setor de serviços e indústria extrativa. Por outro lado, investimentos e consumo das famílias aí apresentaram queda, uma perda de fôlego, na verdade, refletindo aí esse patamar de juros muito alto, né? Relembrando aqui, a gente está com a Selic em 15% ao ano, e também dessas incertezas fiscais aí que eu acabei de mencionar. Então, esse resultado ele acabou surpreendendo marginalmente, né? Veio um pouco acima aí do esperado, mas reforça aí de que reforça, né, os sinais aí de que a política monetária atual ela está surtindo agora, né, produzindo os efeitos aí de desaceleração na economia. E a gente teve também no dia 10 de setembro, ontem, né, hoje aqui dia 11, a divulgação do IPCA, né, que caiu aí 0,11% em agosto, enquanto era esperado uma queda de 0,15%, o que ficou muito próximo, né, e levou essa taxa acumulada em 12 meses para 5,13%, tá? O alívio veio principalmente em alimentos e energia,
Mas os núcleos aí e serviços, e o setor de serviços, né, acabaram, né, seguem pressionados aí com uma média aí em 12 meses de 5, 6%, né, o que evidencia que a inflação ainda segue um patamar muito alto, né, relembrando aqui né, a meta aí, o teto da meta da inflação é 4,5%, aí a gente segue aí com um patamar acima de 5%. O quadro ainda é ruim, né, mas novamente aqui a gente segue aí em uma desaceleração, e considerando, tá, que o Fed possa vir a cortar juros agora no mês de setembro, isso pode ajudar a abrir espaço, né, para que o Banco Central possa vir a cortar as taxas, a Selic, né, provavelmente no início de 2026, dependendo de alguns dados, pode até ser adiantado, né, para um corte em dezembro. Agora falando um pouco sobre o mercado americano, né, a gente teve a divulgação do CPI de julho, que subiu 0,2% e trouxe, de certa forma, aí um alívio para os mercados, né, ainda que moderado, e avançou 2,7% em um ano, o que está, né, foi aí um pouco abaixo da previsão de 2,8%, e reforçou aí a percepção de que o Fed pode dar início a um ciclo de cortes agora na reunião de setembro, né, na semana que vem. Importante aqui destacar o núcleo de CPI, que exclui energia e alimentos, que subiu 3,1% na base anual, muito acima da meta de 2%, é claro, mas que está sinalizando aí uma certa desaceleração, né? E ao mesmo tempo, os efeitos aí das tarifas, né, na inflação, ele segue com algo muito localizado, né, muito pontual ali em alguns setores, de forma gradual, né, o que ajudou a impulsionar o apetite por risco ali no dia. Outro notícia aqui relevante, né, no dia 11/8, o Donald Trump anunciou que a trégua comercial aí entre Estados Unidos e a China iria se estender por mais 90 dias, mas alguns analistas aí alertam, né, que para não se iludir, né, com esse acordo, considerando que as tarifas aí elas seguem 30%, e a situação é muito volátil, né, e ainda pode passar por algumas mudanças muito significativas. No dia 22 de agosto, a gente teve um evento, né, em Jackson Hole, né, onde o Powell ali fez um discurso, e esse discurso é importante para o mercado, né, porque o Powell acaba dando algumas sinalizações, né, sobre a política monetária do Fed, e no discurso ele sinalizou que há possíveis cortes nas taxas de juros, né, mesmo diante dessas incertezas econômicas. Então, isso fez com que o mercado, enfim, tomasse ali um certo apetite ao risco. Aqui na tela, né, isso aconteceu no dia 22, tá? Na sexta-feira, então, a gente viu aqui uma performance muito positiva, tá, da bolsa aqui local, subindo 2,5%, e o S&P também no dia 22 aqui subiu aproximadamente 1,5%, né? Então, foi uma sinalização aí vista como muito positiva, tá, por parte do mercado. E como eu acabei de mencionar ali, na situação dos Estados Unidos e China, né, nessa trégua que ainda existe muita incerteza, enfim, a gente teve no dia 27 de agosto o Trump aí aumentando as tarifas para a Índia, né, para 50%, né, como uma retaliação por importar petróleo russo. E é importante destacar aqui que ele teve algumas falas, inclusive, né, que não só a China, não só a Índia, mas outros países que importam petróleo russo, né, podem ser tarifados, né, retalhados, né, de certa forma, e o Brasil acaba importando, tá, bastante petróleo da Rússia, tá. Então é importante destacar que pode ainda ter alguma fala, né, uma retórica mais forte, né, do Trump contra o Brasil, que adiciona aí níveis de incerteza, tá? E
ainda falando aqui sobre o presidente dos Estados Unidos, no dia 27, né, também, ele arrumou ali, né, uma nova briga com o Fed, onde ele teve a decisão de destituir a Lisa Cook, né, que é uma membro ali do Conselho de Governadores do Fed, e isso acabou desencadeando, né, uma crise, né, institucional. E basicamente, né, pela legislação ali atual, o presidente ele só pode afastar membros do Fed por justa causa. E a alegação, né, do Trump foi com base em acusações de fraude hipotecária encaminhadas ao Departamento de Justiça, mas esses fatos aí alegados pelo Trump foram de um momento antes, né, da nomeação da Lisa Cook, que aconteceu em 2022. Então, por esse motivo, né, os especialistas ali jurídicos dos Estados Unidos dizem que não há respaldo legal, né, para o Trump destituir a Lisa Cook. Então, de certa forma, isso acaba adicionando, né, um nível de incerteza aqui muito alto ali nos Estados Unidos. Inclusive, eu vou mostrar depois o que vem acontecendo com o DXY, né, que é o dólar ali contra uma cesta de moedas. E sempre é importante lembrar aqui que qualquer interferência, né, do governo de qualquer país em bancos centrais é visto como muito negativo pelo mercado, dado que existe uma possível manipulação, né, das taxas de juros, enfim, o que pode provocar inflação e uma subida, né, das taxas de juros futura. Enfim, acaba sendo muito ruim, né, para o mercado como um todo, toda essa interferência, né, do governo, né, no Banco Central. E aí, outro ponto aqui, no dia 29, né, de agosto, as tarifas, né, voltaram aí, né, ao centro de atenção, basicamente porque o tribunal ali de federal, né, considerou ilegal o uso de poderes de emergência para estabelecer tarifas, né? Então, basicamente, enfim, alegaram que as tarifas são ilegais, tá? A maior parte, né, das tarifas, na verdade, são ilegais. E o tribunal determinou aí que as tarifas continuem em vigor até 14 de outubro, né? Aí o Trump achando de recorrer à corte. Tá? E aí é importante lembrar que esse impasse, né, ele gera incertezas muito significativas para o comércio global como um todo, para a arrecadação americana, que acabou arrecadando, né, alguns bilhões de dólares com as tarifas, importante para o tesouro, né, americano. E, de certa forma, isso acaba pressionando, né, todos esses acordos comerciais aí que aconteceram recentemente, e isso pode se arrastar até 2026, o que novamente acaba adicionando níveis de incerteza muito altos, tá? Agora, sobre o mercado de trabalho, tá, americano, teve o payroll anunciado aí no dia 5 de setembro, né, mais precisamente ali na sexta-feira, onde apontou que em agosto, né, a economia americana criou apenas 22 mil vagas, enquanto eram esperadas uma criação de 76 mil vagas, né, o que novamente sinaliza aí um desaquecimento muito forte, mais forte do que o antecipado, né, do mercado de trabalho americano. O desemprego, né, ele avançou aí de 4,2% para 4,3%, maior nível desde 2021, enquanto, né, revisões aí retroativas, né, porque isso acontece bastante lá, indicaram uma perda líquida de postos em junho, né, então junho foi revisado para baixo também. Aqui no caso, né, foram 13 mil empregos a menos aí revisados. Ou seja, basicamente esse conjunto de indicadores reacendeu temores de recessão, fortaleceu as apostas, né, em corte de juros agora a partir de setembro, né, provavelmente em 25 bips, e o mercado já começou a especular em possível redução de 50, mas dificilmente isso
acontece, né, logo de cara, mas enfim, provavelmente a gente vai ver um corte de juros agora por parte do Fed, tá, em setembro. E no dia 10 agora de setembro, no dia 11, né, na verdade, perdão, no dia 10 agora de setembro, hoje é dia 11, né, então ontem a gente teve a divulgação aí da inflação ao produtor dos Estados Unidos, que caiu de forma inesperada, né, esse índice caiu 0,1% em agosto, reduzindo, tá, a inflação ali anual para 2,6%. Importante, inflação ao produtor, não ao consumidor, né, o CPI é consumidor, e os economistas aí esperavam que esse índice aumentasse 0,4%, né, então uma diferença de meio acaba sendo bem relevante. Então, né, mais um indicador aí de que possivelmente, né, novamente aqui, uma flexibilização monetária aí por parte do Fed, tá? Importante que, como eu falei ali antes no vídeo, que eu ia falar um pouco sobre o DXY, né? A gente vê, né, que desde o início aqui do ano, né, o DXY vinha aí de um patamar de 108, caiu já no início do ano, mas teve uma queda muito mais forte a partir do Liberation Day, né, da divulgação ali, né, de todas as tarifas, e segue aí num patamar abaixo de 100, tá? O que indica, né, a perda de força do dólar, globalmente falando, onde os investidores vêm reduzindo, né, essa exposição ao dólar e também a ativos americanos. Não surgiu, né, nenhum substituto real capaz de assumir esse papel central, né, do dólar, mas é importante destacar que o dólar segue, né, sim, perdendo essa força, independente disso. Por quê? Porque nenhuma alternativa hoje ela reúne ao mesmo tempo escala, né, a liquidez e também instituições sólidas, né, o suficiente para desbancar o dólar. O cenário mais provável, então, é que não é um colapso, né, digamos assim, da hegemonia do dólar, mas a formação de um sistema aí um pouco mais fragmentado, né, mais multipolar. Então, o dólar, né, segue como moeda dominante, mas a gente vê aí uma força do euro, do yuan, o ouro, né, que segue aí em patamares históricos de recorde, né, e até alguns ativos digitais, né, como criptoativos, que vem ganhando força, dada essa perda aí enfim, de força do dólar. E essa diversificação, tá? É importante destacar que ela tende a elevar custos de transação e reduzir, né, essa vantagem dos Estados Unidos, já que outros polos de liquidez começam a ganhar relevância. Então, mesmo que surja aí uma alternativa aí que consiga, né, combinar essa escala produtiva da China com a confiança institucional, por exemplo, de uma Suíça, né, o franco suíço, que também é uma moeda muito forte, o dólar com certeza ainda vai seguir como líder, tá, por um bom tempo, embora de uma forma aí um pouco mais duvidosa. Inclusive, né, o real ali, que acabou se fortalecendo, né, agora próximo aí a patamares de 5,40, subiu, na verdade, não por uma melhora, né, da situação local, mas muito mais por uma perda, né, da força do dólar aí recentemente, tá? Outro tema importante aqui, vou falar brevemente sobre criptoativos, tá? Agora no mês de agosto a gente percebeu uma rotação, tá, de capital, que foi iniciada, na verdade, já em julho, basicamente, né, mostrando o seguinte, que as altcoins, né, ou moedas que não são Bitcoin, lideraram os retornos ao longo do mês, né? A gente percebe aí que o Bitcoin praticamente ficou de lado, né, até caiu um pouco, recuperando aqui um pouco o patamar aí próximo a 112, 113, mas o Bitcoin, né, novamente, não saiu muito do lugar, enquanto outras moedas, né, como o Ether, acabaram tendo uma performance muito positiva aqui no mês de agosto, a própria Solana, né, com um desempenho muito forte em agosto e agora em setembro também. Então a gente vê aí uma rotação, né, de Bitcoin para outras moedas e também outros ativos aí muito menores. E aqui, só para trazer em dado, né, a dominância do Bitcoin caiu 3,63%, que é a maior queda mensal desde maio de 2021.
sugerindo aí essa rotação mais estrutural e provavelmente que vai, né, acontecer aí ao longo dos próximos meses, tá? Questão de fluxo, ETFs ali listados nos Estados Unidos mostraram algumas leituras divergentes, tá? O Bitcoin registrou saída de 750 milhões de dólares, enquanto o de Ether tiveram aportes de 3,87 bi, né? Então, como eu falei, o Bitcoin não saiu na verdade até caiu um pouquinho, e o Ether acabou subindo, né? E a gente vê em paralelo alguns outros, né, temas, como a iniciativa, né, da Solana, que teve captações aí relevantes, tá? Tanto no mercado à vista quanto no mercado futuro. A gente vê também o ecossistema aí de DeFi, né, ou finanças descentralizadas, com alguns protocolos aí que também tiveram uma boa performance, tá? No mês. E basicamente aqui em agosto, né, novamente a gente teve essa rotação. O pano de fundo segue como muito positivo, tá, para criptoativos como um todo, especialmente para essas, né, para moedas aí que têm redes e protocolos com uso real crescente, tá, como é o caso aí das moedas que são lastreadas em dólar, tá. Então, o cenário aqui para criptoativo, de certa forma, segue positivo, tá? Trazendo agora um resumo aí sobre a bolsa local no mês de agosto, né? Após um mês de julho aí fraco, né? Com o preço dos ativos brasileiros aí pressionados, né? Por essa questão de tarifas, a gente viu uma recuperação muito forte no mês de agosto, né? Onde a bolsa subiu 6% em real e 9% em dólar, o que superou, inclusive, o desempenho do S&P, né, que foi de 2%. No acumulado do ano, tá? O Ibovespa subiu 34% em dólar, mas ficando abaixo dos principais pares, né, aqui na América Latina, como Chile, México e também México, na verdade, muito próximo aqui a performance, né, do Ibovespa, mas perdendo também para a Colômbia. Mas ainda assim superou, tá, o S&P, que teve aí uma alta aí de aproximadamente 7, 8% aqui em azul claro. As taxas nas máximas, né, como a gente já mencionou aqui anteriormente, a Selic, né, segue um patamar muito elevado. Então, a gente vê, né, como eu mencionei também, dados aí econômicos recentes apontam para uma desaceleração da atividade econômica, inflação também, né, desacelerando aí marginalmente. Então, o consenso de mercado, né, que as expectativas de inflação para 2025, que começaram lá em 6%, agora estão mais próximas de 4,8%. Para 2026, em 4,2%, né, ou seja, uma melhora da inflação daqui em diante. Então, esse cenário aumenta aí a chance de uma queda da Selic, né, provavelmente em janeiro, mas pode ser que aconteça aí a partir de dezembro. E também significa, né, que lá para 2027 a gente possa ter uma taxa básica de juros próxima a 1 dígito, tá? Claro que tem muito chão até lá, mas é o que o mercado está enxergando, tá, no momento de agora. Então, é importante, tá, essa questão de flexibilização monetária, porque isso acaba atraindo fluxo de estrangeiro, né? A gente pode ver uma rotação da renda fixa para a renda variável, dado que a renda fixa vai perder atratividade, e a bolsa segue muito barata, tá? Então, o preço-lucro aqui do Bovespa, tá? Tirando a Petro e a Vale, considerando 12 meses à frente, sim, subiu um pouco aqui recentemente, mas ainda segue abaixo de 2 desvios padrões, tá? Que é essa linha azul clara aqui embaixo, indicando que a bolsa ainda, olhando, né, para múltiplo, segue muito barato, tá? E, novamente, né, o Fed também cortando taxa de juros lá fora acaba favorecendo a flexibilização monetária aqui e também cria um fluxo para cá, né, porque as taxas lá ficando mais baixas, a renda fixa lá também fica menos atrativa e para a renda variável lá a gente tem um nível de certeza muito alto,
com o preço-lucro na Bolsa Americana muito alta também, então isso pode favorecer os mercados emergentes, tá? Agora no mês de agosto, né, basicamente a gente teve aí a saída de capital estrangeiro se estabilizando, né? No acumulado do ano, o fluxo de estrangeiro permanece sólido, tá, em 20,1 bilhões de reais. Então, né, o mês de agosto aqui, após um mês de julho muito ruim, né, de saída de capital estrangeiro aí de 6,4 bi, agosto mostrou aí uma estabilização, tá? E aí o BTG aponta, né, que espera, né, uma queda da taxa de juros lá de 75 bips agora no final do ano, o que implica 3 cortes, né, de 0,25, o que levaria a taxa lá deles para 3,6. Então, como eu mencionei aqui agora, essa queda, né, nas taxas de longo prazo ali nos Estados Unidos é um catalisador para mercados emergentes, o que pode sim fornecer aí, né, um suporte para a bolsa local, trazendo fluxo estrangeiro para cá. Esse outro gráfico aqui também mostra, né, a questão do fluxo estrangeiro, né, em uma outra forma, né, mas basicamente mostrando aí essa acumulação que em abril, né, basicamente veio a zero, mas enfim, segue positiva aí no ano, tá, até o fechamento aí de agosto. Um outro gráfico interessante aqui para mostrar é de fluxos, né, de fundos de ações. Então esse gráfico aqui mostra, né, que no mês de agosto a gente teve uma saída, né, de fundos de ações locais de 2 bilhões, a menor saída mensal nos últimos 12 meses, e nos últimos 24 meses, tá, 20 registraram saídas líquidas. Então sim, né, a gente segue aí com saídas, tá, dos fundos de ações, mas esse fluxo de saída ele tem diminuído ao longo do tempo, tá? Então, novamente, inflação mais baixa, cortes nas taxas de juros podem melhorar essa tendência aqui e a gente voltar a ter um fluxo positivo, tá, para fundos de ações, o que dá um suporte para a nossa bolsa local. Trazendo agora o último tema aqui do vídeo, que é o Asset Strategy do BTG. Basicamente, né, vamos lá, teve algumas mudanças, tá? Então, o BTG aqui, em resumo, né, entende que há uma probabilidade importante desse ambiente global de juros, né, ser estruturalmente mais baixo após anos, né, de política monetária, né, restritiva, dado, né, os efeitos aí de inflação pós-pandemia, e também esse cenário, né, de dólar mais fraco, tá, nos próximos anos. Então, dado todo esse cenário, eles dizem aqui, né, que estão elevando a duration, né, das carteiras de inflação, reduzindo, né, marginalmente a posição em ativos alternativos, como fundos imobiliários, para fazer essa rotação para ações e fundos multimercado, que tem um perfil, né, um pouco mais sofisticado, e no conservador, né, no perfil, né, conservador, houve uma importante troca de posição de CDI por IPCA+. Movimento também que ocorreu, né, na carteira balanceada. E aí no sofisticado eles adicionaram aí um pouco mais de prefixado, tá? Então, aqui vou falar um pouco mais sobre as trocas ali, né, na carteira, mas basicamente trazendo, né, o cenário global. De novo, Fed cortando provavelmente juros 3 vezes no ano, o que traz aí um cenário positivo para mercados emergentes. Então, a economia americana mostrou sinais de desaquecimento em razão de um ritmo de geração de empregos mais fracos, né, o payroll, e também um aumento aí no número de trabalhadores desempregados, né? A taxa veio de 4,2% para 4,3%. O PCI também veio ali com as expectativas, né? Uma inflação um pouco mais moderada. Novamente aqui no Jackson Hole, né? O evento onde Powell falou, ele adotou essa comunicação mais acomodatícia, né? Mencionando aí a probabilidade, né, de um corte de juros agora em setembro. Então, dado tudo isso, o mercado, né, colocou uma maior certeza, né, nessa taxa de juros, né, de corte, e o BTG entende que há espaço para uma postura mais agressiva do Fed, né?
Então, os mercados emergentes que já vêm, né, performando bem aí ao longo do ano devem continuar nesse ambiente positivo. Aqui em Brasil, a gente tem sinais mistos de desaceleração econômica e apreciação cambial, o que ajuda, inclusive, né, a inflação. O dado aqui, dados, né, de junho de produção industrial e vendas no varejo foram significativamente abaixo do esperado, além de uma contínua redução aqui nas concessões de crédito, com elevação, né, dos índices aí de inadimplência. Embora, né, isso tudo seja favorável, né, para a tomada de risco, a gente teve aí a taxa de desemprego que renovou a mínima histórica, né, de 5,8%, reforçando a tese do Banco Central de que existem sinais mistos, né, na questão de demanda doméstica, então existe ainda, né, uma cautela por parte do Banco Central nessa flexibilização aqui de taxa de juros local. E a notícia positiva aqui é que a taxa de desemprego estrutural, ela parece ser estruturalmente mais baixa, tá? Então, assim, o custo de desinflacionar a economia é menor. Então, o BTG acredita que 2 ou 3 leituras aí de um mercado de trabalho mais fraco pode ajudar a antecipar esse ciclo de corte de juros e também reduzir, né, os prêmios de risco que são elevados, né, na taxa de juros futuro doméstica. E aqui, né, no mês, elevaram, né, a exposição em títulos pré-fixados e aumentando a duration nas posições de inflação. E agora, indo aqui já para o desempenho de mercado, né, a gente teve agora no mês de agosto títulos públicos aí com performance de 1,22, pós-fixado 1,11, a inflação geral, né, 1,02, com a inflação curta subindo 1,19 e a inflação longa 0,86. Prefixado aqui 1,70, né, bem acima do CDI, e o prefixado longo 2,35. Retorno absoluto ou índice de fundos de multimercado subindo 1,65%. Multimercado acaba performando melhor, tá? Nesse cenário é um pouco mais positivo para queda de inflação e taxa de juros. Ibovespa subiu 6% no mês, com o small cap subindo 5,5%, né, basicamente. Destaque aqui para o setor de utilities, né, que subiu mais de 10%. E o setor de consumo também, financeiro, tiveram uma ótima performance. Fundos imobiliários aqui teve uma performance positiva, mas não tão forte. O câmbio aqui, né, que veio para 5,41, criptoativos, de forma geral, desempenho negativo, né, com o Hash 11 aqui, que é uma cesta de criptoativos, e o ouro, né, novamente performando muito bem, 3,86% no mês. E aqui a gente vê, né, a curva de juros futura, né, DI, com basicamente todas os vértices aqui caindo, com uma queda mais forte para esses vértices mais curtos, né, o vencimento de janeiro de 27, 28 e 29 aqui tiveram uma queda relevante, né, ou seja, juros futuros caíram, né, o que favorece principalmente títulos pré-fixados e IPCA+. E aqui, vamos lá para a estratégia de alocação, tá? Olhando para conservador aqui, a renda fixa pós-fixada, né? Eles diminuíram aqui em 17,5%, o que é uma movimentação muito relevante, tá? Diminuindo 5% de CDI com liquidez e 12,5% de crédito privado, que costuma ter, né, um resgate ali um pouco mais longo. Teve um aumento aqui de 15% em inflação, tá? Sendo todo esse aumento em longo prazo. Aumento também de 2,5% aqui em pré-fixado, com um aumento de 1,8% no curto prazo, 0,8% no longo. Aumento também em multimercado em 1%. Aqui em conservador, né, teve uma queda em ações no geral, mas aí diminuindo small caps e aumentando o Ibovespa, né? E tirando 0,5% aqui também de fundos imobiliários, tá? No perfil balanceado, a gente teve uma redução, né, geral da renda fixa de 2,5%, sendo 12,5% aqui saindo de pós-fixado, tá? Com um aumento de 7,5% em inflação, e 2,5% aqui em pré-fixado, tá?
Eu não vou ficar detalhando aqui todos os pontos, mas enfim, só para passar aqui que teve movimentações relevantes. E aqui o multimercado aumentando, né, em 1,5%, a ação ficando estável, mas essa rotação, né, aumentando 5% Bovespa e reduzindo 5% aqui, ou levando para zero, na verdade, small caps, e aqui no balanceado, né, na verdade, tendo enfim, 1% aqui de melhora, tá, de aumento de posição em fundos imobiliários. E aqui no sofisticado, tá, a gente teve uma queda de 7% na renda fixa como um todo, sendo 7,5% aqui de queda no pós-fixado, menos 5,5% aqui na inflação, e aumentando 6% no pré-fixado. Destacando aqui esse movimento, né, de redução na inflação de 3,5% no curto prazo, e alongando basicamente aqui, aumentando a posição em 8%, né, para títulos mais longos, né, de IPCA+. Retorno absoluto, né, multimercado aqui permanecendo, na verdade aumentando em 2,5%, aumentando também 2,5% aqui em ação, ou seja, 15%, total aqui, né, da carteira de 22,5%, tá, em ações, sendo 15% em Bovespa e 7,5% aqui nas small caps, alternativos 8%, né, sendo 7% em imobiliários e 1% em criptoativo, tá? Então, teve uma alteração aí relevante. E aqui o posicionamento, né, por classe de ativo neutro, né, digamos assim, ou segundo nível aqui de pós-fixado, inflação curta neutra, assim como ações, mas um peso um pouco maior aqui para pré-fixados e inflação longa, dado que com um possível, né, a flexibilização monetária aí a partir de dezembro e janeiro, a gente tem, né, provavelmente uma performance positiva desses ativos aqui específicos, tá? E também um peso ainda entre underweight e neutro para alternativos. Então aqui, né, o BTG destaca, né, basicamente todas essas mudanças, tá? Novamente aqui, caso queira, né, o Asset Strategy para ler com calma, pede aí para o seu assessor, né, que a gente pode enviar esse documento. E aqui, né, só destacando que a gente tem um cenário positivo para ações, né, de maneira geral, e ativos de risco, né, dado que a gente tem esse cenário aí de flexibilização monetária e queda da inflação, tá? Pro mês agora de agosto é isso, tá? Qualquer dúvida, entre em contato aí com a Convexa, caso você ainda não seja cliente, né? A gente pode estar te ajudando aí da melhor forma possível. Bom, por esse mês é isso, até a próxima e muito obrigado.